Fala galera, aqui é o Dragon e eu vou comentar um pouco desta polêmica que está acontecendo, mas eu vou comentar um pouco de um outro ponto de vista. Está todo mundo massacrando e vendo de alguns pontos diretos. Eu vou comentar algumas coisas de que não é bem assim e algumas coisas do que está acontecendo. No fim, eu vou deixar minha opinião também para vocês. Mas, inicialmente, vamos só comentar como rolou e algumas coisas que aconteceram, pois todo mundo viu a imagem, mas poucos foram atrás de assistir os jogos. Então, vamos falar então dessa polêmica que está rolando, pois as meninas estrearam hoje, e eu vou comentar um pouquinho do que aconteceu. Ontem, no dia 16 de fevereiro, o time estreante, composta por 100% de mulheres por 5 jogadoras, jogaram sua primeira partida contra a Rox. O time chama Vaevicts. E surpreendentemente na primeira partida, o time da Rox baniu 5 suportes. Eu vou deixar um pouco essa parte de lado, porque eu posso falar aqui. Primeiro, elas tiveram todos os campeões livres e abertos, sem banir counter ou algum pick que prometesse sua line-up. E mesmo assim, perderam. Saiu derrotada, mesmo com todos os picks abertos. Mas vamos falar de todas as partes de fatos, preconceitos, experiências, habilidades e psicológicas aqui. E tudo que eu vou falar, eu vou no fim deixar minha opinião. Porém, tudo que eu quero falar vai ser um pouco baseado em alguns estudos também. Algumas partes do que eu vou falar. A primeira coisa em que eu tenho que comentar nesse jogo é a parte da competência, experiência, habilidade, até mesmo o estado mental e psicológico de cada uma dessas jogadoras. Para um começo, para um time estreante, logo no começo dos pick bans, existe uma estratégia que se fala sim, que é de ganhar nos picks. Você comenta, vê alguma comp, alguma coisa, e você procura de alguma forma banir algum campeão exato, ou alguma coisa, ou até mesmo pegar em cima de alguma coisa, como em cima do time inimigo, para você poder já ganhar nos picks. Logo de cara, para quem apenas assiste é um pouco difícil de ver essa parte de ganhar nos picks, mas já aconteceu uma vez uma coisa bem clara, e então eu vou deixar para vocês o trecho aí, que foi quando o time contra a PEN uma vez, sabiam dos picks do time inimigo, do time da PEN, e baniram alguns essenciais para a comp deles, além de até mesmo querer ter pego alguns campeões em que eles pegam pé, porque os bans não iam ser suficientes. Até mesmo falou assim, eles vão pegar aquele Lulu e Kog, aquela bot lanezinha chata, e eles vão pegar um mid e tal, e a gente podia pegar esse mid para eles não poderem jogar. O BRTT claramente começou a dizer, vocês estão sabendo legal, vou deixar para vocês verem. So Lulu Kog? Yeah. Yep. Yeah. Tá sabendo tudo, hein? Aqui, ó. Bato palma pra vocês são Agradece o outro time lá, ó. Normalmente na região de lá, eu tava vendo em alguns outros jogos, assim como acontece também na Coreia e no NA, e de vez em quando acontece até mesmo aqui no CBLOL, o primeiro ban sempre fica para suporte ou top. Como aconteceu no último jogo do Flamengo, o Thresh foi o primeiro banido. Como aconteceu no último jogo da Pro Game, foi o Yorick e assim por diante. E lá, simplesmente eles baniram diretamente a Nami. A plateia riu. Pela cara delas que elas fizeram, elas ficaram afetadas, mostraram-se nervosas e começaram a rir. O que já mostrou que elas já entraram ali com um leve preconceito e totalmente despreparo mental и психологический. Notem a reação nessa parte. Два таких вот момента у нас было. Ну, впервые тогда, вот я имею в виду с Тайпи, впервые, да, вот, а потом еще Ника Амана у нас была. А теперь у нас вообще цельный коллектив-то 5 на 5. Нами банят. О май. Но это прям удар ниже. Это прям... Да. Может быть и ниже пояса, но... O que na verdade gerou um alvo a ser explorado. Talvez nem era isso que eles estavam pensando, mas no momento em que viram essa reação, prosseguiram com os próximos bans, sendo 4 suporte. Agora eu vou na parte da habilidade um pouco, só pra comentar por cima. Logo de começo, ultimamente os jogos estão sendo no side by side. Como assim? Faz uma linha reta, dentre o top até o bot, cada uma fazendo como se fosse um muro ali, e o Ardon a todas as entradas da jungle. Sabendo que logo que era um Caim, e que você pode entrar ali pelo mato, indo pelo mid, eles não protegeram pelo mid,
Ninguém ficou vendo a entrada do mid, não ardaram aquele mato e simplesmente ficou andando de um lado para outro ali na parte perto das Aquaminas e voltou para a lane. Não conseguiu ver o Jhin, o Caim, pulando a parede simplesmente com o seu Q. Além de ele poder pular a parede, não teve a visão necessária, fazendo o que atrasou a jungle da Sejuani, que poderia simplesmente ter ido terminar lá de baixo e ter ido para um invade do outro lado, continuando a sua jungle, porém perdeu tempo subindo e gastou skills para acabar não saindo morrendo. E daí, obviamente, o jogo já começa a desandar. Outros erros básicos que acontecem, normalmente não deveriam acontecer com times estreantes, é como a bot lane sem a interferência de jungle nenhum para dar pressão, que fizeram recuar ou alguma coisa do tipo, ou simplesmente aquele gank para arrancar algo com feitiço, fazendo uma lane apenas 2 contra 2, e mesmo assim o EZ acaba ficando muitas vezes no dobro de farm. Em 5 minutos eles estão com mais de 40 e Lúcio ainda com 20. Eu sei que isso é um pouco polêmico de falar, e eu não estou querendo falar assim como se esse time fosse um time de trânsito de 5 meninas. Estou querendo dizer estou tratando como um time independente de sexo, independente do seu gênero, como um time estreante. Aconteceu já no Brasil isso, já com vários outros times, como o G3X, por exemplo. Também decepcionou muitas vezes, que falou um monte do que fariam e chegou na hora e realmente não fez absolutamente nada. E foram sim criticados, então eu estou tratando quase dessa mesma forma. Também aconteceu com outro time estreante na Europa e aconteceu a mesma coisa, também foram criticados. E está acontecendo com esse time estreante, indo direto para um Tier 1 e também, obviamente, estão criticando um pouco das suas habilidades. Claro, talvez seja um pouco porque também seja um time composto de mulheres, talvez, mas eu estou dizendo como um time estreante. Então lembrando que já que esse é um assunto muito polêmico para falar, pode haver entendimentos errados. Em times estreantes, nunca houve vários stomps, mas nunca com erros graves de farm, por exemplo. Nem mesmo no Mundial, tirando só em conta a experiência que tivemos com o LEP com 16 mortes em 3 jogos. Como eu levo, elas tiveram tudo e mais um pouco para ganhar. Os campeões da sua rota não foram banidos, não tinha counter para sua composição, porém elas entraram errado. A mentalidade da sua cabeça por conta do que estava acontecendo estava errado. É como se você dissesse que assaltar ou roubar é errado. Mas se é 2 horas da manhã e numa rua mais escura possível, você vai pegar o seu iPhone e você vai abrir a lanterna para se iluminar o chão para você poder andar e não tropeçar, você sabe que ali você pode ser assaltado, por mais que isso seja errado. Essa inocência, não se pode entrar com essa inocência. Isso é uma coisa que já vem acontecendo durante anos e anos dentro do esportes. Provocação. Provocação sempre acontece. E não vamos ser imparciais e nem mesmo hipócritas. Não é porque são simples meninas que vai falar que vocês não podiam ter feito isso. Isso já aconteceu com o BRTT. O BRTT, quando foi no Mundial, já baniram Draven. Não adianta falar que Nami não era no meta pra eles banir. Draven também não é meta pra poder ter banido. O Uzi, que ficou com o Draven segurado, depois mudou pra Vayne pra pegar, só pra falar pro Draven, pega o seu Draven aí pra nós jogar. No time que jogaram contra a Fnatic, baniram a line-up inteira do X-Pack. E são todos mids, foram 4 mids banidos, se eu não tô enganado. No primeiro jogo da Fnatic, depois daquele jogo do famoso XP que ele levou o Nexus, baniram o Caçadinho de primeira, como uma forma de provocação. Essa provocação sempre existiu. Sempre existiu. E não é porque agora são porque 5 meninas, eles baniram a torcida gritou e todo mundo levou, que não podia acontecer de novo. Eu admiro realmente a coragem dela ter pego esse bonde andando, mas no pior timing possível. Porque se fossem crescendo junto com a comunidade, eles estariam muito melhores. Eles estariam bem mais equiparados. E chegar assim direto no estreante e ir direto pra uma Tier 1, eu não dou a culpa a elas. E nem a culpa também aos jogadores, mas a organização de ter deixado. Eu apoio a diferença de liga. Não só apoio, como também tem vários estudos que já dizem o porquê de sempre ter ligas separadas. E esses estudos aconteceu, eu lembro que foi desde 2008, tem esses estudos que acontecem que diz que a diferença de como o cérebro humano de uma pessoa masculina e uma pessoa feminina funciona. E lá em 2008, era para ter acontecido lá nas primeiras Olimpíadas, quando eu ia implementar o eSports dentro do esportes normal, iam ter 2 ligas para uma masculina e uma feminina. Porém, não quiseram, queria todo mundo jogado no mesmo circuito, vamos dizer assim, e acabou que eles recusaram todo o projeto e acabou não colocando. Mas nesses estudos que saíram, mostraram a parte em como a parte lógica funciona melhor no homem e a parte emocional melhor no da mulher. É muito mais fácil para um homem chegar e falar isso é óbvio ou isso é lógico, e da mulher falar assim, isso é fácil ou isso é mais simples. Ou, por exemplo, você dizer, este caminho é o mais rápido, mas ela falar, este caminho é o mais curto. Ou você mostrar uma paleta de cores e você simplesmente dizer que é uma cor, e ela vai dar
30 nomes diferentes para essa escala de cores. Uma revista que saiu no Super Interessante diz que se você quer cativar a atenção de alguém, você quer vender um produto, a primeira coisa que você precisa é a argumentação. Para argumentação, a pessoa cair na sua frase, no que você está falando, no que você quer vender, você precisa de empatia. Empatia é relacionado à emoção. Então, se você quer uma pessoa para você convencer alguém, você não precisa dele de orador. Você precisa dela de oradora. Existem outros estudos que acontecem que mostram várias e várias essas coisas, como uma que aconteceu da Universidade de Pensilvânia, que aponta a direção de um neuro que dispara para o outro. Normalmente, o do homem, eles são interligados entre os próprios hemisférios. São pequenos a distância entre um e o outro, porém são no próprio hemisfério. Torna ele mais ágil e mais focado para um objetivo. Apenas uma coisa só. Já o da mulher é conectado entre hemisfério. Para um chegar de uma ponta a outra do mesmo lado, ele tem que passar pelo outro lado do cérebro, o que torna ela boa em múltiplas tarefas e organizar melhor as atividades, por serem interligados, porém faz ser um pouco mais longe a conectividade entre um neuro e outro. Está a imagem para vocês, caso vocês queiram ver. Ao lado da esquerda, azul é o masculino e o direito é o feminino. Então, por todos esses estudos, houve sim separações de ligas, como no futebol tem liga masculina e feminina, no vôlei tem liga masculina e feminina, basquete, até mesmo no CSGO tem liga masculina e feminina. Então, por que não temos uma no LoL? Em minha opinião, a gente está agora num dos pontos mais altos falando sobre direitos iguais, feminismo. Isso está em alta. E talvez pela própria pressão interna, ou ambição de querer arriscar. Não é uma desvalorização isso. Muito pelo contrário. Eu quero sim ver muito mais mulheres no competitivo. Mas quando isso acontece, e entrando direto no Tier 1, vai virar motivo de piada como aconteceu. Estou dizendo que, não que elas nunca podem chegar nesse nível. Mas é que, como já diziam, é como se elas quisessem agora começar a correr, numa mesma corrida, mas com 5 passos atrás. São 10 anos de jogos, estamos na 9ª temporada. E apenas agora tá surgindo o time feminino. Deveria ter começado de baixo e subindo aos poucos. É necessário muito esforço. Vai ser necessário muito esforço. Então sim, acho que deveria ter um pouco de uma liga separada para iniciar. Quem sabe isso não é um incentivo para surgir mais times híbridos ou mais times femininos. O duro é que, por outro lado, pode acabar tendo mais margem para preconceito, pois o que estamos enfrentando hoje em alta vai acabar virando com certeza motivo para assunto. Mas quem sabe, com isso, com essa repercussão, a Riot não abre por si só sem ter que depender da boa vontade das jogadoras em abrir algo exclusivo para elas, ou dar mais incentivo, e dar os holofotes a ela. Eu sinceramente espero muito, muito mesmo ver há muito tempo mais mulher no competitivo, mais variedade. Eu quero ver mais essa variação, mais times, mais competitividade, mais novidade. E com isso, vai surgir novas estratégias. Imagina as possibilidades. Estão querendo que o time ele seja punido. Eles devem ser punidos? Não. Eu considero que não. É triste? Sim. Talvez possa-se dizer que o que eles fizeram foi imoral. Foi imoral, mas não foi contra as regras. E como eu já disse, isso já vem acontecendo. Tem um clipe muito famoso do BRTT, onde eles souberam um time do outro por causa de um time que estava tendo um licenciamento, e eles acabaram revelando o pique pra eles e acabaram dando dicas e etc. E eles falaram, antes do time da PEN pegar, eles falaram que eles iam pegar o Lulu e Kog e que era pra banir, ou pegar um desses dois campeões do time deles pra poder não sobrar pro outro time. E o BRTT começou, tá sabendo legal, hein? E igual agora, também pediram pra ser banido, porque eles sabiam do pique dele, porque sabiam que o outro time e a outra organização revelou os piques dele, revelou a estratégia da PEN. Pediram pra ser banido também. Foram? Não foram. Como eu já mencionei anteriormente, num jogo contra a Fnatic baniram 4 mids. Se eu não tô enganado, foi 3 ou 4 mids, mas eu acho que foi 4 mids. E baniram o outro era o ADC. Foi banido também? Não foi. Teve penalidade? Também não. Banir campeões da mesma role? Não é ban. Apenas seria mais uma margem para continuar criticando mais ainda tudo que tá acontecendo. Então isso já acontece, ninguém foi banido, e não é porque a mulher deveria ter acontecer também. Então eu vejo isso como uma provocação, como sempre aconteceu. Como eu já disse algumas vezes que já aconteceu. É aquela famosa frase na tua ranked, né? Que ele tem aquele Master retardado. Você fala, pô, sério que você tá jogando de Master? Master sem dedo, só tem que clicar pra atacar. Então se ele só tem que clicar pra atacar, quer dizer que ele torna o teu jogo mais fácil? Quer dizer que se eu pegar ele, eu ganho mais fácil a minha ranked? Então por que eu não peguei? Ele tava aberto pra pegar. Ou ao contrário, ele tava aberto pra banir. Então se ele tava aberto, estavam abertos pra banir também os 5 suportes. Foi babaca? Foi. Isso eu também concordo. Porém, foi despreparo dela também? Sim. Infelizmente foi. Infelizmente foi despreparo até mesmo da organização, que por marketing viu o marketing em primeiro lugar do que
a jogabilidade de cada uma delas. A reação da plateia, como tudo que aconteceu, com certeza foi um gás para desestabilizar elas e tipo, o resto talvez nem era a intenção, como eu disse. Talvez foi a reação do momento. Foi o primeiro ban e quando eles viram tudo aquilo, falou, pronto, a gente pode ganhar nos piques. Eu não julgo, porque são bans da equipe, eles banem quem quiser, os campeões estão aí pra ser banidos. A gente em nenhum momento da fase de pique ouve eles conversando, e muito menos eu não sou fluente em russo, então não sei nem o que eles estão falando. Mas no começo eles não pareciam estar zombando. Após a reação do primeiro ban, que eles começaram a conversar entre eles e começaram sim a dar risadas e a começar a agir daquela maneira. E se apenas isso foi a provocação inicial? Então vamos ver também o outro lado da moeda do que apenas julgar. Isso é antiprofissional? Também não posso dizer. O que nós vimos, não podemos falar. Nós não sabíamos o que ele estava pensando. O ban é livre, você bane quem quiser. O contexto você cria na sua cabeça. As pessoas criam um contexto. Pra mim, antiprofissional foi ter colocado um time iniciante em Tier 1. Isso acontece, isso aconteceu e sempre vai acontecer. Porém, sempre aconteceu isso no cenário masculino, e não é porque aconteceu agora, vamos erradicar e vamos dizer que é errado, que isso é machismo. É como o ditado, de boas intenções, o inferno tá cheio. E com o contexto, com certeza cada um cria a sua individual. E não é por causa desse fator que vai ter que mudar o resultado também diferente. Vamos ser imparciais. Aconteciam, deveriam também esperar acontecer. Lembrando, tudo que eu comentei, até mesmo baseado nos estudos, acho que eu vou deixar aqui na descrição, eu vou procurar, eu vou deixar aqui na descrição. E pra quem quiser procurar ler na íntegra. Mas também eu também quero saber a sua opinião de tudo isso que aconteceu e o seu comentário. Então compartilha este vídeo e se você gostou também, é claro, deixe o seu like.